Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Isaías capítulo 58, versículos do 8 ao 11. Isaías capítulo 58, versículos do 8 ao 11. Para você encontrar aí e acompanhar com a gente. Diz assim a palavra de Deus: aí então, qual novo amanhecer vai brilhar a tua luz, e tuas feridas hão de sarar rapidamente. Teus atos de justiça irão à tua frente, e a glória do Senhor te seguirá. E quando o invocares, o Senhor te atenderá, e ao chamares, Ele responderá: aqui estou. Se, pois, tirares do teu meio toda espécie de opressão, o dedo que acusa e a conversa maligna, se entregares ao faminto o que mais gostaria de comer, matando a fome de um humilhado, então a tua luz brilhará nas trevas, e o teu escuro será igual ao meio-dia. O Senhor te guardará todos os dias, e vai satisfazer o teu apetite até no meio do deserto. Amém. Eu tomo posse desta palavra de Deus para a minha vida. Eu digo amém, Senhor, a tua palavra. Eu te peço, Senhor, que esta palavra se torne uma profecia pessoal para cada um que agora, nesse momento, está dizendo amém a esta tua palavra. Que ouve o que o Senhor promete, mas está também disposto a obedecer ao que o Senhor ordena. Senhor, eu digo amém. Senhor, eu digo sim. Senhor, eu digo eu vou fazer o que está aqui do jeito que o Senhor está dizendo que é para fazer. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. E quando o invocares, o Senhor te atenderá. Olha, nós ouvimos os testemunhos e nós nos maravilhamos. E é para isso mesmo. Para que é contado o testemunho? Para a gente se alegrar com a alegria do outro, para a gente se maravilhar com a bondade de Deus, para a gente entender que existe uma vida por trás dessa vida, para a gente compreender que nós não somos simplesmente materiais, que existe uma realidade espiritual que é muito mais do que uma força, do que uma energia, como muitas vezes as pessoas querem dizer, não é? Mas a energia, tudo é, entende? No corpo da gente, se você ligar as coisas, tem energia, entende? Mas você nunca vai ver a sua tomada que tem energia falando com você, a sua tomada elétrica. Tem algo por trás dessas forças, dessa energia. Deus nos fez pessoas. Existe uma pessoa sobrenatural, poderosíssima e cheia de amor, que é o próprio Senhor, que faz maravilhas na nossa vida. Ele é o autor de todas as coisas, até das forças, das energias que nós muitas vezes identificamos. E este Senhor está nos dizendo na sua palavra, está dizendo pessoalmente para cada um de nós, também por causa dos testemunhos que nós escutamos, que essa graça é para nós, que essa graça é para você, que cada um de nós pode e fará uma experiência de fé, se tiver fé, se confiar no Senhor. E Ele nos diz como: quando o invocares, o Senhor te atenderá, e ao chamares, Ele responderá: aqui estou. Chame pelo Senhor agora, chame por Ele, invoque o nome de Jesus.
Mesmo que você nunca antes na sua vida tenha feito isso, mesmo que você nem saiba direito quem é Jesus, mas eu lhe digo, Ele é Deus, que se fez homem por amor a nós, para saldar como, na qualidade de ser humano, uma dívida impagável que nós tínhamos, que só um ser humano poderia pagar. Então Ele se fez um ser humano para pagar a nossa dívida e nos libertar. Mas uma vez pagado o preço, um preço de morte, Ele ressuscitou para nunca mais morrer. E esse Deus vivo, invisível aos nossos olhos, mas visível ao nosso coração, visível pela fé. Quando nós o chamamos, nós sentimos a sua presença. E sentimos, não é tanto com a sensibilidade da nossa pele, mas com uma percepção espiritual, íntima. Sabe, aquele lugar onde vibra dentro de uma mãe quando ela percebe que algo está para acontecer com seu filho, de bom, de mal. Tem algo lá inexplicável dentro de uma mãe que faz com que ela perceba alguma coisa que aos olhos não estão aparentes. Lá naquele mesmo lugar, dentro de cada um de nós, mesmo quem é homem, mesmo quem não é uma mãe, algo nos avisa de que Deus está aqui e Ele é por nós. Chame por Ele agora. Chame pelo nome de Jesus. Porque Ele te ama, Ele é o seu Salvador. Apresento-te o teu Salvador. Ao fim desta vida, mas o teu Salvador agora. Porque para alguns, se Jesus não for o Salvador agora, essa pessoa perde a sua salvação final. Para nos salvar no definitivo, o Senhor precisa nos salvar no provisório. E olha, é isso que Ele tem feito a cada dia da nossa vida. Quantas situações de salvação eu poderia enumerar para você, quantas você não tem ideia. São incontáveis as situações de salvação do Senhor na minha vida, que eu poderia testemunhar para você. Ponha diante de Deus aquelas situações em que você está precisando agora de salvação. Chame pelo nome dEle, porque Ele diz para você: aqui estou. Estou aqui. Estou com você nesse momento. Peça a Deus a graça de se aperceber da presença dEle. Peça a Jesus neste dia, nesta manhã, nesse momento em que você está nos acompanhando, que não é uma manhã. Peça a Jesus a graça de você ter um encontro pessoal com Ele. A nossa vida muda quando nós temos um encontro pessoal com Jesus. E a nossa felicidade depende, a nossa felicidade e a nossa salvação depende de quem é o Senhor na vida da gente, como nós o assumimos. Peça a Ele a graça de compreender quem Ele é, porque diz a palavra para nós: se tu tirares do teu meio toda espécie de opressão, o dedo que acusa e a conversa maligna. Se tu tirares do teu meio toda espécie de opressão, o dedo que acusa e a conversa maligna. É algo que está dentro das nossas possibilidades fazer. Você me permite dizer de uma outra forma? Pare de oprimir as pessoas, de perseguir, de fazer o mal, de se vingar, de falar mal, de trazer tristeza para a pessoa, mesmo que você tenha motivos para isso. Mesmo que você tenha motivos para vingança, mesmo que você tenha motivos para fazer a pessoa sofrer. Mesmo que você esteja contando os dias e pensando:
eu vou até um certo ponto, depois eu paro. Deus está lhe dizendo, já deu. Pare com isso. Pare de oprimir. É o que a palavra do Senhor está dizendo para nós. Tire do seu meio toda espécie de opressão. Pare com o dedo que acusa. Porque onde a gente mais faz isso é dentro de casa. É dar de dedo no rosto da pessoa. Olha, é muito triste quando você vê uma cena, né, de uma briga entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre parentes, né, que infelizmente acontece. E normalmente quando isso se dá, você vê as duas partes com o dedo em riste, apontando um para o outro. Pare com o dedo que acusa. E pare com a conversa maligna. A conversa maligna é uma conversa que faz mal. Porque senão nós vamos passar a vida escutando os testemunhos das outras pessoas, vendo o que Deus faz na vida de outras pessoas, porque nós não abrimos para Ele o espaço para Ele agir na nossa vida. Como assim não abrimos? A gente não para de oprimir, a gente quer tirar a forra, o tempo inteiro sempre acusando. Sabe, para quem diz assim, mas eu não acuso ninguém, não é? Então eu vou dar uma outra forma da gente perceber se a gente acusa ou não. Reclamação. Não tem como uma pessoa que vive reclamando não estar acusando. É muito difícil você ver uma pessoa reclamando de si mesma. Reclamando sempre dos outros, pondo a culpa nos outros. Não porque o fulano, não porque Beltrano, não porque você, não é? Olha, essa é uma das frases piores numa conversa entre marido e mulher. Quando é que você percebe que aquela conversa entre marido e mulher tem que acabar? Quando você ouve no meio dela a seguinte frase: por que você? Quando você estiver no meio da discussão e você ouvir essas 3 palavrinhas, para a discussão. Porque realmente ela deixou de ser uma conversa e ela virou uma discussão no momento em que entra o porquê você. Porque você fez isso, porque você não fez aquilo, porque você. Quem é casado e já passou por esse caminho sabe que não chega a lugar nenhum. Aliás, chega aonde você não quer ir. Então pare com a conversa maligna. Tem uma conversa que ela é diabólica. E o Senhor está nos dizendo para a gente parar com ela. E não só tirar o que é negativo, mas a gente trazer a bondade de Deus para a nossa vida. Está disposto a fazer o que Deus está te pedindo? Porque quem fizer, experimenta. Quem não fizer, assiste, vê acontecer na vida dos outros e decide se vai acreditar ou não. Eu acredito, eu não acredito. É muito difícil você acreditar quando você não experimentou. Estava na casa de uns amigos e estava lá um amigo muito querido para mim. Ele é pastor, ele não é católico, é um pastor evangélico. E chegou uma pessoa e ele disse para mim assim, para mim não, para ela: conta para ele o que foi que te aconteceu. A pessoa morreu e voltou à vida. Morreu e voltou à vida. E ele estava presente, ele viu. Então quando foi contado, se espera todo tipo de reação, porque você ouvir que uma pessoa morreu mesmo e voltou a viver por causa de uma oração, é difícil de acreditar, gente, quando você não viveu uma experiência próxima, parecida. Mas no momento em que eu escutei, eu sabia que era verdade, eu sabia. Quando você não vive uma experiência assim, você senta, cruza os braços e diz: será? Você não diz que não é. Você diz assim: será? Mas esse será é muito mais eu não acredito do que eu acredito.
Mas quando você sabe o que faz esse Deus maravilhoso, e você ouve uma coisa como a que eu ouvi, com os detalhes que eu escutei, eu tinha certeza absoluta que eles estavam falando a verdade, que Deus tinha feito, que eles estavam me contando que Deus fez. Pare de assistir Deus fazendo na vida dos outros somente, porque Ele quer fazer na sua vida. E essas obras que o Senhor realiza não chegam a nós para nos provocar, fazer ciúme, fazer inveja. Olha o que acontece com os outros e não acontece com você. Não, é um jeito de Deus dizer assim: e aí? Quando é que vai chegar a sua vez? Quando é que você realmente vai querer? Porque a gente mostra para Deus que a gente quer, não é dizendo, agora eu quero de verdade, agora pode fazer. Não, a gente mostra para Deus que a gente quer mesmo quando a gente paga o preço da obediência. E a gente diz, eu realmente preciso, e eu vou fazer o que Ele está dizendo. Então, primeiro, tire essas coisas negativas. Pare de oprimir. Pare de apontar o dedo acusando. Pare com fofoca, com calúnia, com conversas diabólicas. Pare com conversas indecentes. E em vez disso, se entregares ao faminto o que ele gostaria de comer. Não é o que ele gostaria, o que você mais gostaria de comer. Então o que você dá para os outros? Não é o que você põe para o cachorro, né? Que hoje nem dá para comparar isso, que tem cachorro que está comendo muito melhor do que gente. Tem dono que às vezes quase passa fome para o cachorro comer, porque é caras as ações de cachorro, né? Mas não é você dar para o outro, o resto sobrou aqui em casa, acho que isso aqui vai estragar, hein? A gente come, não sei, dá para o fulano, não sei não. O que você vai entregar? O que você mais gostaria de você comer, você vai dar para o outro, matando a fome da pessoa humilhada. E quando você fizer isso, então a tua luz brilhará nas trevas, e o teu escuro será igual ao meio-dia. Se agora está desse jeito aqui atrás de mim, você imagine meio-dia como é que vai estar. Sabe o que Deus está nos dizendo? Acabou a escuridão na sua vida. Você vai ter luz para entender, decidir, se livrar das armadilhas, até nos dias mais tenebrosos da sua vida. O seu dia escuro vai ser claro. Imagine os seus dias claros então. Tua luz brilhará nas trevas, e o teu escuro será igual ao meio-dia. E o Senhor te guiará todos os dias, e vai satisfazer o teu apetite até no meio do deserto. Eu creio nesta palavra, e eu tenho aprendido a viver desta palavra. E toda esta palavra discute um assunto: qual é o sacrifício que agrada a Deus? Qual é o sacrifício que agrada a Deus? Não é você ficar se torturando, não é você ficar se matando, não é você se chicotear como faziam no passado. Cada época teve uma realidade, viu gente? Deus nunca pediu ninguém para ficar se batendo com chicote. Mas era uma época em que as pessoas entendiam que era válido fazer esse sacrifício para Deus. Deus tem coisas que Ele aceita, Ele não pede, Ele aceita, né? E tem outras que não. O sacrifício de Isaac, Deus aceitou a intenção, mas não permitiu que o pai matasse o filho. Isso não, entende? A entrega total do seu coração, que você deu o seu filho para mim, eu aceito. Foi o que Deus fez com Abraão. Mas você matar o garoto, de jeito nenhum. Tanto que Deus permitiu até o momento em que a faca foi levantada. A partir dali já era crime, já era pecado, já era blasfêmia. Isso Deus não quer. Então tem sacrifício que Deus aceita sem ter pedido. Tem outros sacrifícios que Deus não aceita. E tem sacrifício que agrada a Deus. Qual é o sacrifício que agrada a Deus? Amor e perdão
perdão e amor. Não adianta você fazer jejum se você não perdoa a sua esposa, se você não perdoa o seu marido, se você não perdoa o seu filho. Olha, só se você estiver jejuando com a intenção de ter força para perdoar, porque se não for por isso, amigo, você pode esquecer. Porque não adianta você querer agradar. Seria como você trair a sua esposa e dar um par de brincos para ela. Tem sentido? A gente quer agradar a Deus fazendo uma coisinha, dando para ele um par de bijuterias, e desagradando em coisas sérias, em coisas graves. O que é que Deus pede de você? Que você ame. Não quer o seu dinheiro, não quer que você coloque em risco a sua vida, se põe em situações de perigo de morte inutilmente, não quer que você passe fome, porque tem gente que acha até que jejuar é passar fome. Jejuar nunca foi passar fome. O jejum, ele só tem sentido quando você deixa de comer aquela comida para pegar aquela mesma comida que você gosta, como está dito aqui. Pega aquilo que você mais gostaria de comer e dá para uma pessoa. Você deixa de comer para que aquela comida que ia ser sua seja de alguém. Então não é o sacrifício estúpido pelo sacrifício. Eu vou sofrer pelo Senhor. O Senhor não quer que você sofra. Tanto que a palavra dele diz: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Não adianta você se virar do avesso se você não tiver misericórdia. E o que é a misericórdia? É o amor que ama o outro na miséria dele, quando o outro não merece ser amado. Muitos de nós, gente, vamos conviver com pessoas que não merecem ser amadas, como muita gente conviveu conosco em momentos em que a gente não merecia o amor da pessoa. Só que é interessante que o momento em que você mais precisa que te amem é quando você menos merece. Você amar quando você está fazendo por onde? Meu irmão, aí todo mundo, né? Olha, tem gente que é muito amada porque ela faz por onde? Faz por merecer. Então no momento em que ela está merecendo, talvez ela não precise do seu amor não, está sobrando amor na vida dela. Quando é que a pessoa precisa do seu amor, da sua caridade, da sua misericórdia, do seu perdão? Quando ela não merece. Quando ela fez por merecer, você abandonar a pessoa, você tirar ela da sua vida. Mas por causa de Deus, por causa do amor de Deus, e porque você também foi perdoado por Deus, você faz algo que não é natural, porque o perdão não é natural, o perdão é sobrenatural. Você vai lá e perdoa a pessoa. E quando você perdoa a pessoa, acontece um Hosana Brasil. Não acontece um Hosana Brasil, acontece um Hosana Céu. Entendeu? O céu, eu ia dizer que o céu quase vem abaixo. Não, ele não quase, ele vem abaixo. O céu desce sobre você. E Deus vibra por você. E se enche de orgulho por você. E diz para quem está lá em cima, lá, igual o pai, perdoa. Esse aí é filho. Porque o filho faz como faz o pai. Eu perdoo, ele perdoa também. Aprendeu direitinho. Mas a parte, a brincadeira e a comparação, você agrada a Deus quando você ama e quando você perdoa. Quando você perdoa e quando você ama. E São Cipriano, não é? O bispo católico, santo. Não esse aí da superstição, tá? Porque isso aí é outra coisa completamente diferente. Não tem nada a ver com o São Cipriano cristão católico, não é? São Cipriano, ele resume de maneira maravilhosa essa verdade. São Cipriano, ele diz assim: Deus não aceita o sacrifício de pessoas que fomentam a desunião. Deus não aceita as ofertas de quem divide.
Então, pode ser que alguém olhe para a gente e diga assim: pessoa orgulhosa, olha lá, ele cheio de exigência. Eu aprendi com Deus. Quando eu vejo que a pessoa, ela dá alguma coisa, mas ela tem um coração estragado e a finalidade daquela doação é se aproximar para causar o mal, para encontrar uma plataforma para ela acusar, para ela oprimir, para ela discutir, eu não aceito. Não aceito, nem para mim, nem para a Canção Nova. Olha, quantas vezes eu vi essa realidade acontecer. A pessoa está ali no meio do povo, a gente às vezes pregando, não é? E a pessoa querendo passar na frente de todo mundo, encontrar um espaço privilegiado, levantar uma sacolinha e dizer assim: eu tenho ouro aqui para entregar para a Canção Nova, mas eu só entrego se for para você em particular lá dentro agora. Eu tive que responder na frente de todo mundo. Ela perguntou na frente de todo mundo. Eu falei: a senhora pode levar de volta para a senhora o ouro da senhora? Mas não é para você. Eu falei: mas a senhora pôs uma exigência. A senhora está comprando passar na frente das pessoas que estão aqui. Então quem não tem ouro, quem não tem dinheiro, aí a pessoa não é assistida porque tem alguém aqui bancando, comprando. Não, gente, tem coisa que não dá para aceitar. A gente não pode aceitar que interfira na gente quem vem para desunir a família da gente. A gente não pode se vender por uma bagatela para dar espaço a quem vem agir até em nome do maligno na vida da gente. Porque, me perdoe dizer assim, eu sei que tem gente que acha que isso é espiritualismo, mas eu tenho certeza que são muitas as situações em que o diabo convence alguém, vai inspirando, sabe? Vai soprando na cabeça da pessoa até entrar e a pessoa obedecer, a pessoa ir lá fazer desunião na vida dos outros. Olha, quando a gente se põe nessa estrada de desunir as pessoas, Deus rejeita os nossos sacrifícios, as nossas ofertas. Por isso a nossa oração não é escutada. Por isso a gente sente que alguma luz se apagou aqui dentro de nós. A gente sente uma escuridão dentro do coração. E o São Cipriano explicava isso e dizia: o Senhor, Ele ordena que se afastem do altar as pessoas que estão em discórdia, em divisão, para que elas primeiro possam ir se reconciliar com seus irmãos. Deus quer ser pacificado com orações de paz. Se no Antigo Testamento a oração servia para fazer vir fogo do céu, para poder fazer a chuva parar, para poder derrotar inimigos, para poder que feras avançassem sobre o exército inimigo, com Jesus isso mudou completamente. Nosso Senhor quis que a oração não servisse para outra coisa a não ser fazer o bem. Então nunca tenha medo da oração de um cristão, porque Deus não ouve a oração de um cristão quando ela reza pedindo o mal. Até se você pediu a morte de alguém, o acidente de alguém, meu filho, Deus ouviu como desabafo. Nunca acredite que porque você rezou pedindo a Deus que o fulano morresse, foi por isso que ele morreu. Porque olha, esse tipo de oração não é assim que funciona não. Um dia Tiago e João tinham tentado evangelizar numa cidade, porque Jesus mandou. Jesus falou: vai lá, entra na cidade e anuncia para eles que o céu chegou para eles, que a paz chegou para eles. Vão lá para rezar pelos doentes, cure as pessoas. E quando eles foram recebidos quase que na pedrada, não deixaram eles entrarem. Não deixaram entrar. Eles ficaram na porta da cidade esperando Jesus passar, o Tiago e o João. Quando Jesus passou, eles estavam com uma tromba desse tamanho, irritadíssimos, com os olhos flamejando. Viraram para Jesus, contaram tudo que tinha acontecido, na certeza de que Jesus ia permitir o que eles iam pedir. Então eles contaram e falaram que eles sofreram ultraje, vergonha, humilhação, que eles não aceitaram. Quando eles terminaram de contar tudo para Jesus, viraram para ele e perguntaram assim: a gente pode pedir que caia fogo agora e queime todo mundo? E Jesus imediatamente barrou aquele desejo do mal dentro do coração deles. A nossa oração não é para isso. Não reze contra as pessoas.
Toda oração que a gente reza contra, ela tem um efeito bumerangue, ela volta na gente. Todo mal que você pede para alguém, ele não vai, ele fica com você. Por isso que Deus nos diz para a gente não fazer assim, para o nosso bem. A nossa oração precisa ser uma oração de paz. A gente precisa pedir ao Senhor a graça dele para as pessoas. Porque para Deus a mais bela obrigação é a nossa paz. Qual é a minha obrigação? É estar em paz com as pessoas. A mais bela obrigação para o nosso Senhor é a nossa concórdia, a nossa unidade no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Por isso que na oração a gente sempre reza na liturgia com a igreja: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Gente, quando nós dizemos assim, eu sou cristão, eu estou dizendo, eu sou Cristo onde eu estou. É isso que significa ser cristão. Por isso que a gente não pode dizer eu sou cristão se eu não sou Jesus lá onde eu estou. Ser cristão é ser Cristo onde quer que eu esteja. E Jesus é manso, é humilde. Jesus não acusa ninguém, Jesus acolhe o pecador. Jesus come, pega o evangelho, leia, você vai ver. Jesus come com os pecadores. Você vai ver que ele, sendo todo poderoso, não impõe nada a ninguém. Se ele não impõe, por que eu vou impor? Eu só aceito sob essa condição. E a gente põe uma condição impossível para o outro acolher, impossível para o outro obedecer, só para humilhar a pessoa. Jesus não faz assim. Jesus não impõe, ele convida. Mas no que diz respeito a amar e perdoar, aqui eu e você precisamos ficar esperto com uma coisa. No que diz respeito a amar e perdoar, Jesus não negocia. O amor é dívida. E perdoar é indispensável. Como assim? Eu devo o meu perdão às pessoas. Eu devo. Eu não posso reter. Ninguém está dispensado de perdoar em nenhuma circunstância, por pior que a pessoa tenha feito com a gente. Fizeram muito mal a você, foram muito ruins com você, mas se você está aqui para responder, então não penduraram você numa cruz pelado, todo urinado, defecado, cuspido, em carne viva, com uma coroa de espinhos na sua cabeça e ficaram debochando de você enquanto você estava suspenso na cruz. É esse que diz para a gente perdoar. E não só perdoa, ele ainda arruma desculpa para a pessoa. Que Jesus, ele, além de perdoar, ele ainda arrumou uma desculpa para quem estava pregando ele na cruz. O que Jesus fala para o Pai? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Oração bonita para você fazer pelo seu filho. Meu Deus, perdoa meu filho, ele não sabe o que faz. Você fazer pela sua mulher. Senhor, eu perdoo a minha esposa, eu perdoo e peço que o Senhor perdoe também, porque ela não sabe o que ela está fazendo. Eu vou perdoar porque ela não tem ideia do que ela está fazendo. Eu vou perdoar o meu marido porque ele não sabe o que ele está fazendo. Eu vou perdoar a minha sogra, o meu genro, o meu cunhado. Eu vou perdoar. Eu vou perdoar essa pessoa porque ela está cega. Ela não tem ideia do mal que ela está causando para os outros e para si mesma. Tanto é assim que Deus vincula a resposta da nossa oração ao perdão. Se, pois, tirares do teu meio toda espécie de opressão, o dedo que acusa e a conversa maligna, o que vai acontecer se você fizer isso? Não perde tempo não, faz agora. O que é que vai acontecer com você se você tirar do seu meio, do seu caminho, de dentro da sua casa, da sua vida, toda espécie de opressão, o dedo que acusa e a conversa maligna? As tuas feridas vão sarar rapidamente. Essa dor dentro de você vai se curar. Esse trauma vai acabar. Essa doença emocional que agora está virando uma doença mental vai perder a força, vai se dissipar, vai secar igual uma planta sem água. Você vai ver, não você morrer como você está vendo, você vai ver o mal que te matava morrer diante dos seus olhos se você fizer isso. As tuas feridas hão de sarar rapidamente. Deus não está dizendo que você não será ferido, Ele está lhe dizendo que você será curado. E quando o invocares, Ele te atenderá, e ao clamares, Ele responderá: aqui estou. Quero convidar para a oração.
aqueles que ouvindo esta palavra estão dizendo: Senhor, eu aceito. Até mesmo aqueles que estão dispostos a fazer isso entre lágrimas, porque custa perdoar até que a gente se decide. Coloque as mãos sobre o seu coração, meu querido, minha querida. Feche os seus olhos um pouquinho. A misericórdia infinita de Deus não pode penetrar no nosso coração enquanto a gente não deixar de acusar, de oprimir e de causar o mal com conversas malignas ao nosso próximo. Diz ao Senhor agora que você está pondo tudo isso de lado, que por amor a Deus, em obediência à palavra de Deus, porque você é uma pessoa de fé, você está escolhendo pôr de lado a lógica, a razão, para você dar espaço a algo que está acima disso, a sua confiança em Deus. Então diga: sim, Senhor. Eu sei que às vezes nós precisamos perdoar a muitas pessoas, mas nosso Senhor está trazendo na sua mente agora essa pessoa que você mais precisa perdoar. Esse é o gargalo, essa é a rolha que está fechando a garrafa e não deixa entrar a água pura que vai lavar por dentro. Esse é o tampão que precisa sair. Perdoe essa pessoa. Diga o nome dela agora para Jesus e diga que você a perdoa, porque nosso Senhor tem perdão para dar a você também, e tem salvação para a sua vida.